conhecem, eu sei que meu irmão ali já me conhece, né? Então, rapidamente, eu quero me apresentar, sou pastor, faço parte da equipe pastoral, né? Da Igreja Batista Central. Me converti aqui nessa igreja há um tempo atrás, em 1982. Não pensem que eu sou velho, né? Eu só tenho 42 anos de convertido. Então você já sabe mais ou menos a idade que eu tenho. Hein? Novo, né? Com 20 anos. E aí, meus amados irmãos, recebi de Deus o chamado e fui pastorear em outra cidade. Nessa época eu trabalhava num banco, aqui em Feira de Santana, e esse banco já está extinto. Bamerindos, que depois se tornou HSBC, e depois aí sumiu, né? Não sei para onde foi. E aí eu fui para o seminário em 86, lá depois conheci minha esposa, nos casamos e fomos pastorear a primeira igreja lá em Cícero Dantas. Não sei se alguém conhece aqui essa cidade, ou já ouviu falar. Sim. Né? Cícero Dantas. Indo para Sergipe também, porque passa em Paripiranga e depois vem Simão e vai para Paulo Afonso. São duas estradas, isso mesmo. E ficamos lá 5 anos. Boa noite. E lá nós tivemos a honra e o privilégio de pregar o evangelho naquela cidade, sendo professor, tanto eu quanto minha esposa. E o professor era só a desculpa para evangelizar. Naquela época nós conseguimos, para a honra e glória do nome do Senhor, ganhar almas para Jesus, muitas almas, muitos jovens, né? Inclusive, um foi pastor nessa igreja, foi meu aluno, o pastor Wellington, né? Talvez alguém tenha ouvido falar, o famoso peixe, né? E quando eu entrei na sala de aula, ele certamente virou a cara e resmungou. E lá vem um pastor para aqui. Não sei o que esse camarada veio fazer. Ele odiava a crente. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, né, nós começamos um trabalho de discipulado com jovens e ele veio na rede. Né? Caiu na rede é peixe, né? E aí pronto, se converteu, veio para o seminário e se tornou pastor dessa igreja, pastor de jovens. E outros, inclusive uma banda de rock lá se converteu. Né? Eram todos meus alunos. Primeiro eles me perturbavam, depois aceitavam Jesus. Primeiro me confrontavam, mas para a glória do Senhor, né, de repente o coração era quebrantado e se entregava a Jesus. E aí depois ficamos lá, boa noite, ficamos lá por 5 anos e depois fomos para Várzea da Roça, né, uma cidade menor, perto de Mairi, Capim Grosso, por aquela região ali. E lá, nessa época, quando eu cheguei em Cícero só tinha uma filha, né, a mais velha, e depois, quando chegamos em Várzea da Roça, já tínhamos 3. Né? E ali passamos 19 anos pregando a palavra do Senhor e no mesmo estilo. Começamos pastoreando a primeira igreja e depois, né, Deus nos deu um direcionamento, abrimos um novo ministério lá, Igreja Batista Shekinah, e aí, para a glória do Senhor, Deus nos honrou, né, com sua palavra, muitas almas, né? Na mesma estratégia, eu e ela sendo professores, né, e aí os alunos vinham, né, perturbar meu juízo, e aí eu perturbava o juízo deles,
né? Com a palavra. E aí, resultado, muitos jovens e adultos, não só jovens, mas adultos também, se converteram. Eles se convertiam e traziam os pais, traziam os amigos, né? E a Igreja Batista Shekinah, quando a gente começou, era dentro de uma garagem, na faixa de umas 20 pessoas. Daqui a pouco aquela garagem ficou pequena. O primeiro culto foi um culto assim, né? Tudo foi emprestado. Som foi emprestado, né? Cadeiras, bancos, foram tudo emprestado. O povo emprestou. E aí, depois, aquele lugar ficou pequeno. Deus nos deu um terreno enorme, 18 por 25. E aí a igreja era uma igreja que não tinha recursos. Mas Deus nos abençoou. Pagamos o terreno e começamos construindo a igreja. E para a glória do Senhor, a igreja está lá construída, né, para 350 pessoas. Então, tudo isso é obra do Senhor nas nossas vidas. E retornamos para a Feira de Santana, minha família aqui, minha mãe, meus irmãos, né? E aí voltamos para a feira e retornamos para a igreja, a qual eu nasci de novo, a Igreja Batista Central. Já tem 8 anos vai fazer 8 anos que eu retornei. E Deus tem nos honrado. Aqui eu faço parte do Ministério Integrar, que é o Ministério de Integração, acho que alguns aqui conhecem, né? Ministério de Integração. E também dou apoio ao Ministério Diaconal. E agora me arranjaram também um outro ministério, né? Diz que fica do meu tamanho, diz que é o Raízes. O Raízes não, desculpa. O Kids das crianças, né? Disse que eu faço parte do Kids agora, né? E dou apoio aqui ao Raízes. Eu e o pastor Samuel e a irmã Tamires, né? Estamos aqui nessa parceria, né? Estamos aqui nessa obra. O pastor Samuel, ele ensina algumas matérias, como vocês já viram, e eu tenho duas matérias aqui para vocês. E a primeira é essa aqui, tá certo? A primeira é essa aqui, discipulado. Então nós vamos aprender um pouco ou reforçar o que você já conhece. Certamente alguém já sabe o que é isso. E vai chover no molhado, né? Tem muita gente aqui inteligente, eu acredito. E nós vamos passar para vocês um pouco do conhecimento, tá certo? Amém, irmãos? Então vamos orar? Vamos pedir ao Senhor o direcionamento. Vamos orar. Amado Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua compaixão. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos guie, nos ensine a Tua palavra através do Teu Espírito. Eu peço nesta hora a Tua direção, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Ok? Pode sentar. 2 observações. Primeira observação, né? Alguém aqui gosta de chocolate? Hein? Gosta? Pronto, eu vou fazer uma promessa aqui. Se alguém, né, no transcorrer da aula, trouxer um copo de água para mim, vai ganhar um chocolate na próxima aula. Tá certo? Mas é sério mesmo. Agora só não pode ser Copenhague. Viu? É de bis para cá. Tá certo? Hein? Assim, é sempre assim um copinho de água, né? Pode, Maia. Vai ganhar chocolate logo, né? Obrigado. E a outra observação, né? É que eu
fico correndo de um lado para outro, andando de um lado para outro, né? Não fiquem tontos por causa disso, viu? É meu estilo de dar aula. Desde a época que eu dava aula nas escolas, né? Eu andava a aula toda, a sala toda, assim, sabe? Tinha hora que eu tinha que ficar quieto lá no quadro, mas é um estilo meu, né? Então, certamente vocês podem estranhar isso, tá certo? E minha esposa, ela trabalha com crianças com necessidades especiais, já tem 10 anos. E ela já fez um diagnóstico meu, disse que eu tenho TDAH, né? Eu não sei se é verdade, mas ela disse que eu tenho um pouco desse negócio. Nós temos uma filha que é autista, né? A caçula. Eu tenho a Emily, que é mais velha. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe. Eu tenho a mais velha, casada. Me deu 2 netos lindos, parece com o avô, né? Bonitos mesmo. É só olhar o perfil aí meu, que você vai ver minha neta, se não parece comigo. E tem o Jean. Rapaz, seja bem-vinda. Boa noite. E tem o Jean, que faz parte do Ministério do Louvor, né? Toca aí no Ministério do Louvor. E tem a Evelyn, que é a caçula. Então, ela tem o transtorno de espectro autista. Então, minha esposa, ela já trabalha muito com isso. Mas eu não acredito que eu tenho esse negócio não, viu? Mas é o meu estilo, tá bom? E se eu tiver, não tem problema nenhum. Então, nós vamos, esta noite, falar um pouco sobre discipulado. Eu quero saber o seguinte. Para vocês, o que é ser discípulo? O que é um discípulo? Vamos lá? Eu sei que vocês sabem. O que é um discípulo? Levar a palavra. Levar a palavra, muito bem. Alguém que está aprendendo com alguém para ser espelho de outro. Seria então um aluno, um aprendiz? Um aluno aprendiz, mas para ser espelho mesmo, né? Para viver da forma que aquele professor está lhe orientando. Sim, sim. Muito bem. Tá certo. Mais alguém? Pessoal de trás, o que é um discípulo, gente? Um seguidor. Muito bem. Mais alguém? Então é tudo isso aí que vocês falaram. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, a história do discipulado. Primeiro, essa história é da antiguidade, principalmente nas culturas gregas, romanas e também judaica. A grega é muito mais por causa dos grandes filósofos que surgiram naquela época, né? Da antiguidade. Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e tantos outros, né? Esses homens, eles cativavam o povo com as suas filosofias, com as suas reflexões, porque a filosofia são apenas reflexões sobre a vida, né? E aí esses homens, eles iam para as praças e falavam aquilo que eles achavam que era verdadeiro, certo? Aquilo que eles acreditavam como verdadeiro. E aí ele cativava alunos, então eles formavam grupo de pessoas e ali eles ensinavam as suas doutrinas, ensinavam, né, passavam os seus conhecimentos. E na cultura hebraica, na cultura judaica, melhor dizendo, nós vamos encontrar os rabinos. Já ouviram falar dos rabinos, né?
Já ouviram falar? Muito bem. Os rabinos, eles, né, eram homens de uma grande cultura, e aí eles ensinavam outras pessoas sobre o seu conhecimento espiritual, principalmente na parte teológica, na parte da Torá, que são os livros do Antigo Testamento. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, mas eu vou colocar aqui para baixo, viu? Tá certo? Muito bem. Então, esses homens, os rabinos, eles chegavam nas aldeias, né, nas cidades, e eles começavam a ensinar, né, passavam conhecimento para as pessoas. E aí eles cativavam principalmente os jovens, né, porque os jovens, tinha alguns jovens que eles ficavam ociosos, porque na cultura judaica algumas profissões se destacavam. Qual eram as profissões que se destacavam? Primeiro, a maioria era o quê? Pastores, cuidavam de ovelhas, quem tinha uma condição melhor. Tinha também os agricultores, aqueles que plantavam as vinhas, né? E ali eles também, né, trabalhavam, geralmente os jovens trabalhavam nisso aí. E tinha também os pescadores, né? Então eram poucas opções que havia de emprego, e principalmente porque Roma invadiu Israel, invadiu a Palestina, invadiu aquele local ali, e aí, né, saqueou principalmente os valores que o pessoal tinha. Vocês sabem que Roma cobrava imposto das suas províncias, não é isso? Então, quem assistiu aqui The Chosen, ou já assistiu? Então vocês vão ver a história de quem? Qual discípulo que era coletor de impostos? Né? E o povo disse que Mateus também é autista, né? Vocês veem o jeito dele, né? Ele só calculando aquele negócio, anotando as coisas. Um negócio meio esquisito, né? Mas assim, então, os rabinos, eles passavam isso aí. E os jovens, que geralmente estavam ociosos, eles acompanhavam os rabinos. Alguns acompanhavam os rabinos, por quê? Que era uma forma também deles terem um pão garantido, porque os rabinos, eles, né, através do seu trabalho, eles conseguiam recursos para alimentar os seus estudantes, os seus alunos, melhor dizendo, estudantes não, seus alunos. Então a gente vai ver isso aí. E como vocês já falaram aqui, o aluno, o discípulo era um aprendiz, era alguém que você passava uma mensagem e ele, né, reproduzia essa mensagem para outras pessoas. Vão entendendo aí, né? Então, eles reproduziam essa mensagem, pregavam essa mensagem, como a irmã aqui falou. Então, ele tinha que produzir isso. E, de qualquer forma, né, ele defendia o seu mestre, defendia aquilo que eles acreditavam. Então, nós vamos saber que, né, o discípulo é alguém que recebe essa mensagem e que reproduz a mensagem, que está sempre reproduzindo a mensagem e que acredita na mensagem que ele recebeu. Então a gente vai ver isso aí, ok? Então Jesus, ele veio, né, como Filho de Deus, e ele começa a chamar os seus discípulos, né? Começa a reunir os seus discípulos. E ele sabe que muitos estão ali, né, ouvindo a sua palavra. Aí quando ele chega em João capítulo 8, onde tem vários judeus, né, ouvindo a palavra do Senhor, né, ele diz isso aqui. Abre João capítulo 8, versículo 31.
Vamos no versículo 30 e 31. Vamos botar os dois aí. Quem achou? João capítulo 8. Alguém pode ler aí? Versículo 30. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Muito bem. Olha, o versículo 30 diz que muitos que ouviram, né? O que aconteceu? Creram. Primeiro eles ouviram e depois fizeram o que, gente? Creram. Não é assim? A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A palavra. Então, Jesus prega, eles ouvem e eles creem. Esse é o processo, né? Então, mas Jesus, ele chama a atenção que não é apenas isso. Não é apenas ouvir e crer. Mas há uma palavra que se destaca aí, no versículo 31, que eu gostaria de passar para vocês. Olha, e Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós fizerem o quê? Permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Então, qual é a palavra aí que se destaca? Permanecer. Porque muitos ouvem. Vocês concordam comigo? Muitos creem. E depois desiste pelo caminho. É assim ou não é? É desse jeito ou não é? E qual o segredo, né? E o que é que nós temos que fazer além de crer, além de ouvir e depois crer? Permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Então, vocês estão aqui esta noite. Olha aqui, ó, presta atenção vocês. Vocês já ouviram? Todos já ouviram a palavra aqui, né? Já ou não? Sim. Já creram? Sim. Se não creram, precisa crer, né? Vamos lá. Já creram? Sim. Agora vocês precisam fazer o quê? Agora vocês têm que, trilhar o caminho, né? E não desistir por nada. Porque permanecer, eu sempre quando prego e que eu destaco esta palavra, né, em relação a isso, para mim, o maior significado de permanecer é continuar firme, apesar de. Vocês estão entendendo? Continuar firme, apesar de. Daquilo que acontecer na sua caminhada. Vai ter pessoas que vão lhe decepcionar dentro da igreja? Vai ou não? Sim. Vai ou não? Sim. Ah, pensei que não ia, né? Vai acontecer de pessoas ferirem vocês? Pode acontecer? Não estou dizendo que vai, né? Pode acontecer? Pode, né? Líderes, né? Decepcionarem? Pode acontecer. Mas vocês têm que permanecer. Tem que continuar, gente. Então, isso é discipulado. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele continua, mesmo diante das circunstâncias adversas. Amém?
Amém, gente? Sim ou não? É desse jeito ou não é? Então, vocês conhecem, não precisa citar nome, mas vocês conhecem gente que um dia, né, estavam no caminho e desistiram. Conhece ou não? Né? E cada um tem uma queixa. É ou não é verdade? Cada um tem um motivo. É porque eu estava na igreja e aconteceu que o pastor passou por mim, né, e nem falou comigo. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é motivo? Eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Isso é motivo para você desistir? Ainda que realmente é muito difícil, mas isso não quer dizer que é motivo para você desistir. Está entendendo? Então a gente precisa entender que o verdadeiro discípulo, ele continua, ele vai adiante, mesmo que aconteça algumas coisas que realmente o decepcionem. Tá certo? Vamos lá? Quantos estão entendendo isso aqui? Estão entendendo ou não? Estou vendo vocês muito calados. Eu estou assustado comigo, eu não sei o que é. Né? Mas vamos lá. Aí, quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Quem é verdadeiramente discípulo de Jesus, além daquilo que nós já falamos? Né? Qual o princípio? O que nos identifica também como discípulo de Jesus? É quando nós o reconhecemos como o quê? Como o quê, gente? Senhor e Salvador. Quantos aqui reconhecem Jesus como o único Salvador da sua vida? Amém? Agora, você reconhece como o único Senhor da sua vida? Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos dando para Ele o comando das nossas vidas. Preste atenção, gente. Não é o meu corpo, as minhas regras, mas o meu corpo e as regras de quem? As regras de quem? Jesus, né? Não me apedrejem por causa disso, viu? Então tem gente que acha o seguinte, que quem manda sou eu na minha vida, eu faço o que eu quiser na minha vida, né? Já ouviu gente falando isso? Não devo satisfação a ninguém. E é assim? É ou não é verdade? Tem gente que fala isso. Então, né? Então, esse movimento aí, não estou falando só das mulheres, estou falando também dos homens. Mas como está em evidência em relação às mulheres, algumas dizem, meu corpo, as minhas regras. Né? E às vezes a gente concorda com isso, né? Não, o meu corpo é templo de quê? O seu corpo é templo de quê? De quem? Do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, quem é que manda? É você ou é o Espírito Santo? Então, quem deve comandar é o Espírito Santo. Se você quiser fazer, né, o que der na sua cabeça, é problema seu. Mas você precisa entender que quem manda é o Espírito Santo. Entendeu? Tem hora que dá vontade de fazer umas coisas bobas aí. Dá ou não dá? Tem hora que... Ou não? Ou é só comigo? Tem hora que dá até vontade de dar uma voadora em alguém, não dá? Hein? Uns perturbados aí, umas perturbadas. Dá ou não dá? Eu pensei que não dava não, gente. Né? Tem hora que tem gente, como disse sua irmã ontem, né?
que o inimigo manda os secretários. Eu digo, eu não sei qual é a hierarquia desse secretário, mas parece, né? Então tem hora que realmente tem gente que provoca. Tem hora que a gente dá vontade de fazer algumas coisas que a gente sabe que é errado. É ou não é? Fora os convites, né? Tem gente que convida você para um monte de coisa, para fazer um monte de besteira. Mas aí você diz assim, não, o meu Senhor é Jesus, quem manda na minha vida não sou eu, é Jesus. E quem está de fora diz, não, esse povo é doido. É ou não é? Rapaz, como é uma moça tão bonita, em vez de estar aí, né, curtindo a sua vida, um jovem tão bonito, um homem, né, que conseguiu muita coisa, em vez de curtir a vida, está pensando em igreja, em pastor, né, em Bíblia. É ou não é verdade? As pessoas que estão de fora nunca vão entender isso aqui. Nunca vão entender. Nunca vão entender. As propostas para ganhar dinheiro, e hoje está cheio, né? Está cheio para ganhar dinheiro fácil, né? Ou agora chegou a época em que o povo, né, basta você ter um celular, né? E você ter disposição que você vai ganhar muito dinheiro. Como eu não sei, né? Eu sei que você precisa trabalhar. É ou não é verdade? Eu preciso trabalhar para ter, né? Para conseguir. Pode ser com celular, pode ser com tablet, pode ser com um notebook, pode ser sem nada disso. Eu sei que eu tenho que preciso trabalhar. Trabalhar, ganhar dinheiro não é fácil. Ou é? E a proposta é boa, né? E muitas vezes tem gente dando golpe no outro aí e enricando. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso esteja fazendo errado. Mas a gente precisa entender que as propostas virão. Sempre vai vir para você fazer, para você acontecer. E aí você precisa entender de que quem manda na sua vida, quem é? É o Espírito Santo, é Jesus, né? Eu tenho um dono, né? Você tem dono? Tem ou não? Eu tenho um dono, né? Eu não faço o que eu quero. Abra aí em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos. Olha o apóstolo Paulo. Versículo 24. Olha o que Paulo fala. O que é que diz aí? Alguém pode ler? Todavia, não me importa que considere a minha vida de valor algum para mim. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que tinha que testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele disse, né? Então, todavia, a partir desse momento, não tenho nada precioso na minha vida. Não tenho nada. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi de quem? Do Senhor Jesus. Paulo, ele fala das cartas, ele diz assim, olha, gente, eu consegui muita coisa na vida. Eu me destacava entre os alunos, né? Eu era da tribo de Benjamim, eu me destacava entre os alunos de Gamaliel. Eu me destacava como judeu, como fariseu, né? E os diplomas que Paulo tinha? Estou falando diploma entre aspas, né? Os títulos que ele tinha, não diploma, mas os títulos que ele tinha. Ele disse, tudo isso eu considero o quê? Esterco, né? Para ganhar a Cristo. Tudo isso eu considero estrume
Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estrume. Vocês, quando a gente passa num lixão ou num monte de lixo, não sai aquele cherume que fala? Churume, né? Eu não sei, é churume, parece. Agora, vocês imaginam aquilo ali? É fedido, né? É ou não é? Fedido. Então ele disse, tudo isso eu considero, ó, esterco, estrume, churume, para ganhar a quem? A Jesus. Jesus é muito mais precioso do que tudo que você tem na sua vida, né? Se você tem carro do ano, né? Eu não sei qual o carro hoje da moda, é o BYD, é? Vocês aí que entendem de negócio aí. Qual o carro? Hein? É os elétricos, né? Esse é mais ou menos, né? Então hoje é o destaque. Tem algum carro mais valioso do que esse aí? Fala aí pra mim, que vocês que entendem. Fala aí. Um Porsche? Pronto, um Porsche. Né? São poucos que tem, não é verdade? Mas vamos para um popular, que seja um destaque. Corolla. Estava lembrando aqui do Corolla, mas eu pensei que tinha outra coisa aí, né? Além. Camarada tem um Corolla, já está num patamar melhor. É ou não é verdade? Está num patamar melhor. É claro, se estiver todo pago, né? Porque senão você é sócio do banco, né? Aliás, o banco é seu sócio, melhor dizendo. Então, imagine, tem uma casa de praia, além de uma casa aqui em Feira de Santana que custa R$1 milhão. Imagine uma pessoa que tenha tudo isso. Que negócio, né? Já pensou? O que mais aí? Vamos pensar em mais alguma coisa? Então imagine que ele tem um diploma. Vamos dizer, hoje a gente fala dos médicos, né? Mas vamos dizer que ele tem um diploma e que ele conseguiu com muito esforço. Muito bem. Então tudo isso que a pessoa consegue, né? E ele olha para Jesus, ele diz assim, ó, isso aqui, tudo isso que eu tenho, não vale nada. O que vale para mim é quem? Jesus. E aquilo que eu recebi dele. Estão entendendo? Isso é o senhorio de Jesus atuando na sua vida, na minha vida. Tá certo? Todas as conquistas que você tem, né? Não pode comparar aquilo que Cristo representa para você. Amém? Jesus representa muito mais. Então vamos lá. É reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E é segui-lo como único caminho, né? É interessante, irmãos. Eu vou contar aqui um negócio para vocês. Há muita gente que vai se perder, infelizmente, não estou aqui dizendo, não, julgando, melhor dizendo, mas é o que a Bíblia diz, mesmo sabendo qual é o caminho. Vocês acreditam nisso? É verdadeiro isso ou não? Muitos vão se perder, mesmo sabendo o caminho, né? Por quê? Porque o caminho que Cristo, Ele propõe para nós, é um caminho de luta todos os dias. Eu quero perguntar para vocês, é fácil ser cristão? É fácil? Deixa eu perguntar novamente. Quem acha que é fácil aí? Levanta a mão. Que é fácil ser cristão? Se for cristão meia boca, né? Até que é concordar com tudo. Está entendendo? Mas a partir do momento que você se posiciona, o negócio fica mais difícil. É ou não é verdade? Quando você se posiciona, aí o negócio pega. Pega ou não? Já passaram por isso? Alguém já passou por isso? Quando você disse, não, eu não vou fazer isso não. Ah, mas todo mundo faz.
Aí, lembra daquilo que sua mãe dizia? Você não é todo mundo. Né? Minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo. Nem tudo que o povo diz ou o povo faz, né, é verdadeiro, é ético, é moral. Estão entendendo? Não é porque a maioria está fazendo se tornou moral. Concordam? Então, porque todo mundo faz, se tornou moral. Vamos dar um exemplo aqui. É errado andar sem cinto de segurança? É ou não? Como é? Mas se a maioria aqui de Feira de Santana começar a andar sem cinto de segurança, anula a lei que diz que é multado, que a pessoa vai levar uma multa, só porque todo mundo está fazendo. Se você dá aquela roubadinha, né, e todo mundo está fazendo ali, se torna legal isso aí? Se torna legal até um dia que a viatura chegar perto de você e lhe pegar. Estão entendendo? Então não é porque todo mundo está fazendo que se torna legal. Estão entendendo? Então nós temos princípios como cristão, eu e você. Certo? E qual é a nossa base de princípios? Qual é a nossa base? Qual é a nossa base, gente? Estão entendendo? Então, se alguém diz assim, não, mas eu conheço crente que faz. Aí qual o seu argumento? Qual será o seu argumento? Ainda que outros façam, mesmo sendo crente, eu não faço, porque eu tenho como princípio o quê? A palavra. Estão entendendo? Então, isso aí é que deve nortear a minha vida e a sua vida. Tá certo? Porque Deus continua sendo Deus de princípios. Vamos lá? Vamos lá. Abra em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos agora para o início do discipulado. Como é que se principia o discipulado? Qual é a base maior do discipulado? Marcos capítulo 3, leio aí, versículo 13 e 14. Quem achou pode ler. E subiu ao monte e chamou para si aqueles que quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Interessante. Jesus sobe ao monte, né? Ali, e depois da pregação, ele convoca 12 discípulos. Interessante é isso aí. Preste atenção. Vocês lembram que que os rabinos, eles convidavam os discípulos, ia chamando cada um, né? E principalmente alguns ociosos iam atrás. Lembram o que eu falei aqui? Mas vocês observam algo interessante aqui? Que todos aqueles que Jesus chamou estavam ocupados. Lembra? Onde é que Pedro estava? Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Não é verdade? Pedro, André, João e Tiago, os 4, estavam o quê? Pescando. E era o trabalho deles. Né? Então Jesus não chamou pessoas que não estavam fazendo nada. Chamou pessoas que estavam comprometidas com o quê? Com o seu trabalho. Interessante isso aí. Depois ele passa na alfândega e vê Mateus fazendo o quê? Cobrando imposto. Né? E Jesus, né,
chama ele, venha, me acompanhe. E aí Mateus larga a alfândega, né? Deixa tudo lá e começa a seguir a Jesus. E aqui diz que, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Aí Jesus chama esses 12. Aí vem Bartolomeu, vem Tiago, filho de Alfeu, e tantos outros, Judas, e tantos outros que vêm, né? E aí é interessante que Jesus chama esses homens para estar com ele. Olha, destaque isso aqui. Então preste atenção. A base do discipulado é relacionamento com Jesus. É você ter tempo para se relacionar com Cristo. Porque as pessoas querem uma vida cristã, né, sem relacionamento com Deus. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. E o seu relacionamento, o relacionamento com Jesus, tem que ser diário. Não é só final de semana na igreja. Porque as pessoas estão acostumadas a vir para a igreja no domingo ou no outro dia da semana e passar o tempo todo sem se relacionar com Deus. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu acredito que alguns já fazem isso. Separe o seu momento com Deus na sua casa. Não sei como, né? Mas separe seu momento. Tenha tempo de fazer a sua devocional com Deus. Sabe o que aqui está acontecendo nos últimos tempos? As pessoas não estão tendo tempo para nada. É ou não é verdade? A correria é grande, né? Tem gente que já acorda na hora de ir para o trabalho, né? Toma um café, às vezes até na rua, e não tem tempo nem para fazer uma devocional, orar, meditar. Não estou dizendo aqui que você é menos crente ou mais crente do que os outros. Estão entendendo? Ou quem faz seja mais crente. Ou quem não faz é menos crente. Mas isso vai dar uma base para você, para enfrentar o seu dia a dia. Sim ou não? E você vai se relacionar com Deus, com Jesus, e você vai conhecê-lo cada dia mais. Porque para mim, conhecimento, ele gera relacionamento, sim ou não? E relacionamento gera conhecimento. Concordam? Quanto mais você se relaciona com a pessoa, você vai conhecendo a pessoa. Não é desse jeito? Mas eu vou tocar aqui num assunto interessante, né? As pessoas hoje, nós vivemos numa geração onde as pessoas são difíceis de se relacionar. Estou falando alguma coisa errada? Ou é fácil? Ou pior, as pessoas estão fugindo disso. É ou não é? As pessoas querem um relacionamento superficial. E nós nunca vimos uma geração tão distante um do outro. É ou não é? As pessoas estão cada dia mais se distanciando. São filhos que não têm mais tempo para visitar pai. São pais que passam o dia todo fora de casa e não têm relacionamento com os filhos. E inventaram um negócio aí de tempo de qualidade, é como assim? Não é assim? Né? Tempo de qualidade, você tem que ter um tempo de qualidade com seu filho. Aí o camarada pega o filho, leva para o shopping, né? Compra um sorvete para ele, um hambúrguer, né? E aí passa ali, vamos para casa. Aí diz que é tempo de qualidade. É ou não é? Eu estou falando aqui alguma bobagem? Não é desse jeito? Pronto. Aí o menino vai chega em casa, cada um para o seu canto. No celular. Não é assim? Tempo de qualidade. Inventaram esse negócio aí. Relacionamento.
E tem aqueles que são traumatizados por relacionamento e não querem mais. E agora, substitui isso, talvez alguém aqui vai me apedrejar. Substitui isso por um animal, por um pet. Eu prefiro cuidar do meu cachorro, do meu gato, do que estar com fulano, com cicrano, tudo falso. Não é desse jeito, né? E aí a tônica é essa. Então todo mundo é falso e você é verdadeiro. E aí a gente se distancia das pessoas. Não nos relacionamos. E ainda diz que se relaciona com Deus, é porque eu tenho uma vida com Deus. Mas não quer de maneira nenhuma fazer isso. Ter relacionamento com as pessoas. E meu relacionamento com Deus vai impactar pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim. Vocês concordam ou discordam? Se quiserem me jogar pedra depois, me joguem. Mas é desse jeito, irmãos. Porque como é que eu me relaciono com Deus? Conheço o Deus de amor. Conheço Jesus. E eu me distancio das pessoas. E cadê os 2 mandamentos que Jesus, ele mandou a gente cumprir? Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus e amar o quê? E aí? Nós estamos amando o próximo? De uma forma, quero amar mais distante. Olha, você lá e eu cá, viu? E os nossos traumas estão estampados. E achamos que todo mundo é falso. Não é. Não é, gente. Não é. Não estou dizendo que todo mundo é fácil de se conviver, não. Tem uns que dão mais trabalho que outro. É ou não é verdade? Tem gente que é difícil. Tem gente que dá vontade realmente de pegar pela orelha. Mas não é por isso que eu vou deixar de me relacionar. Tem gente que já me decepcionou. Eu tenho 42 anos, como eu falei aqui, 43 anos de evangelho. Vocês acham que foi mil maravilhas? Não teve pessoas que me decepcionaram? Não teve pessoas, que me frustraram? Mas nem por isso eu coloquei todo mundo dentro de um saco e depois joguei no mar. De jeito nenhum. Na minha caminhada tem muita gente boa que marcou a minha vida. E você também pode fazer isso, né? Jesus chama os discípulos para estarem com Ele. Isso é base de relacionamento. Agora eu vou dizer uma outra coisa muito importante para vocês. A forma como você se relaciona e a visão que você tem de Deus reflete no seu comportamento como cristão. Entenderam o que eu falei? Ou não? A visão que você tem de Deus, a forma como você vê Deus, né? Isso reflete no seu comportamento como cristão no dia a dia. É por isso que nós vivemos num país que é chamado de um país que tem maioria cristã. Mas dá até vergonha um negócio desse, né? Que Deus esse povo está acreditando aí, gente? Hein? Muita coisa errada. Não é verdade? Os valores totalmente invertidos. Eu pergunto, que cristianismo é esse? Onde o jovem é incentivado a se prostituir, a ter sexo livre aí, ó. Basta se prevenir. Não é assim, desse jeito? Aí é incentivo à promiscuidade.
incentivam a promiscuidade. Rapaz, esse negócio vai ficar gravado. Depois, tem algum advogado aqui? Para depois me defender? Né? Eu sei que está sendo gravado. Não sei se alguém também está gravando aí. Né? Mas o que eu vou dizer aqui é muito sério. Entendeu? A visão de Jesus é tão distorcida que as pessoas têm. Tão distorcida. E que as pessoas acham que pode fazer o que bem entende com a sua vida. Deus quer que seja feliz. É isso. Não é assim? Como é a frase? Deus quer que seja feliz. Desse jeito, né? Mas Jesus não disse isso. Agora vai para Lucas capítulo... Não. Lucas 9, 23. Depois eu retorno para aqui. Olha o que Jesus disse. Ele não disse que ele quer que a gente seja feliz. Ele disse de outra maneira. Lucas 9, 23. O que é que diz? Quem quiser acompanhar-me, ouvir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. É fácil negar a si mesmo? Mas eu gosto disso. Negue-se. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Rapaz, deixa eu dizer algo muito importante aqui para vocês. Né? O que me chama a atenção nesses movimentos que estão por aí, chamados movimentos sociais, né, e de ideologia de gênero, é que, né, a visão que eles têm de Jesus é distorcida. Jesus é amor, o importante é o amor. Mas Jesus falou de condenação. Falou ou não? Falou ou não? Falou de pecado. Falou ou não? De juízo. Ah, mas quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, né? Ele não condenou ela. Não, ele não condenou não. Mas deu uma orientação para ela, uma ordem para ela. Não é nem orientação, ordem para ela. Vai, porque está no imperativo, e ordem é imperativo. Vai e não... Ou ele disse assim, olha, tome o Vale Night. Continua. Você está certinha. Aproveite a sua vida. Jesus disse não. Jesus disse não para o pecado. Então as pessoas acham que pode fazer tudo. Né? Aí agora vê os movimentos sociais querendo negar todo o princípio bíblico e jogar goela abaixo esse negócio pra gente. E um monte de cristão concordando. Mas a gente tem que amar. Claro, a gente ama as pessoas. Ama as pessoas. A gente não condena pessoas. Mas o pecado que a pessoa faz, o condena. Então, se não é pecado hoje, vou mexer mais profundo no negócio. Se não é pecado hoje o homossexualismo, então está tudo liberado, né? É ou não é verdade? É pecado ou não é, gente? Deixa eu fazer uma enquete aqui. É pecado? É pecado, gente? É ou não? Né? Mas eles estão se amando. A base é o amor. E aí? É pecado ou não? O meu conceito de amor não anula o que Jesus diz. Porque eu posso ter um conceito de amor errado. Sim ou não? Sim. Se o meu conceito de amor fere os princípios da palavra, então um dos dois está errado. Ou é a palavra ou sou eu, ou eu. Eu prefiro acreditar que eu que estou errado. Estão entendendo, gente? Ou vocês não concordam comigo?
Fique à vontade. Então a gente precisa entender isso aqui. E hoje a gente sabe que tem até igreja, né? Formada para pessoas, né, homoafetivas congregarem, porque é uma forma de inclusão. Justamente, as pessoas querem que o evangelho se adapte ao seu estilo de vida, né? Quando o evangelho veio para transformar vidas. Amém? O evangelho veio para transformar. Deixa eu dizer para vocês essa questão de ser feliz. O conceito de felicidade que Jesus deixou está lá no Sermão do Monte, né? Capítulo 5. Felizes são aqueles, começa, ou bem-aventurados, né? Bem-aventurados ou felizes. Felizes são aqueles, né, que são pobres, são achados pobres, porque deles é o reino de Deus, né? Felizes aqueles que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Olha, o conceito de felicidade. Vocês querem ver aí? Abre Mateus capítulo 5, vocês vão ver o conceito de felicidade que Jesus tem, que ele passa para nós. Não é o conceito que o mundo passa, que a gente pode fazer o que der vontade para satisfazer o nosso eu. E tem que causar prazer. Se não causar prazer, não tem felicidade. Então, por isso que muita gente tem um conceito errado de dizer que o crente não é feliz, porque não faz certas coisas. As pessoas aceitam Jesus na expectativa de que, em aceitando Jesus, a sua vontade seja feita, né? Você não quer o contrário. Aceitando Jesus é para que ele se esvazie, a vontade dele seja feita através da gente. Por isso que lá o Pai Nosso disse que seja feita a tua assim na terra como no céu. Olha Mateus capítulo 5, o que é que diz? Felizes aflitos. Não, peraí. Versículo 3. Felizes os humildes. Mas aqui é uma versão diferente. Qual a versão que você tem aí? Os pobres de espírito. Não é assim? Porque deles é o quê? Então ele fala sobre felicidade. Ele diz, felizes são aqueles, né? Olha o conceito de felicidade de Jesus. Vamos lá. Felizes, o que mais? Porque eles serão o quê? Pode ir falando aí. Bem-aventurados mansos, porque eles... O que mais? Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Saciados. Olha aí o conceito de felicidade de Jesus. Diferente, né? Continue. Felizes os misericordiosos, porque, né, eles serão tratados com misericórdia. E mais? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são aqueles pacificadores, não é isso? Porque eles serão chamados o quê? Então, o conceito de felicidade que as pessoas, que o mundo traz, é um conceito distorcido, tá certo? E para o conceito de felicidade que o mundo traz é um conceito de prazer. Quanto mais prazer, mais felicidade. Aí você pergunta a uma pessoa que usa entorpecente, você é feliz? Sou. Né? O camarada passa a noite, né? A noite usando drogas e tantas outras coisas, e no outro dia ele está arrasado. Aí um colega pergunta, e aí como foi o final de semana? Foi bom demais, rapaz. Pense um negócio bom.
Por quê? Ele satisfez os seus desejos. Mas esse não é o conceito de felicidade de Jesus. Estão entendendo aí, gente? Então, Jesus veio primeiro, né? Para redimir o homem do pecado. Glória a Deus, mais um chocolate. Obrigado, irmão. Cacau show. Tá certo. Então, assim, ele veio, João 3,16, porque Deus, vamos lá, porque Deus, que deu o quê? Para que todo que nele crê tenha o quê? Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é a missão de Jesus, né? A missão de Jesus está lá em Lucas capítulo 4 também, quando ele disse que eis que o Espírito de Deus está sobre mim, né? Que ele veio para restaurar os oprimidos, libertar os cativos, né? E assim sucessivamente, curar os enfermos. E ainda ele fala, o apóstolo João fala que o Filho de Deus se manifestou para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Lá em João 10,10, Jesus disse, eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida em quê? Olha a missão de Jesus. É isso. Então não é para você, né, satisfazer o seu eu. É errado você fazer planos e conquistar algumas coisas. É errado você comprar um carro novo. É errado você ter sua casa. É errado você ter um diploma. Não, eu lembro muito bem. Que teve uma vez eu peguei um carro de Capim Grosso para Várzea, carro alternativo, e tinha um jovem de lá da cidade que estava dentro do carro. Aí ele começou falando assim sobre igreja e falando sobre Jesus, e de repente ele falou, alguém perguntou para ele, e aí fulano, tu está estudando? Ele disse, não estou estudando mais não. Aí o pessoal perguntou, por que tu não está estudando? Ou se Jesus vai voltar, para que estudar mais? Já pensou um negócio desse? Oxe, eu estou me preparando para Jesus voltar, não é um negócio de ir para a escola. Enfim, eu sei que ele abandonou a escola e não estudou mais e foi trabalhar no trabalho mais duro. Por quê? Porque o conceito dele é um conceito errôneo. Enquanto a gente está aqui, a gente pode fazer planos, né? Pode estudar, né? Eu estou com 63 anos e ainda estou estudando. Estou fazendo aí uns cursos aí e qualquer hora, né, eu vou arrastar o diploma e dizer, ó, eu faço isso brincando, mas nada de ostentação. É porque eu gosto de estudar. Eu amo estudar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter nossos sonhos. Sabe? Tem duas jovens aqui, né? Vocês sonham estudar, fazer faculdade, sim ou não? Né? Então, tem que estudar mesmo. Tem que fazer os seus planos. É isso que a gente precisa fazer. Mas isso não vai realmente satisfazer a nossa alma. Estão entendendo? Vamos fazer a diferença. Quem satisfaz a nossa alma é Jesus. Amém? Vamos continuar. Então, Jesus chama eles para estar junto. Observe que eles eram homens imperfeitos. Jesus não chama pessoas perfeitas. Ele diz que os sãos não precisam de quê? De médicos. Mas sim quem? Os doentes. Né? Então ele chama homens imperfeitos. Esses discípulos aqui, né, que estão, né, essa figura que está prefigurando os discípulos, cada discípulo daquele que Jesus chamou, eles tinham suas dificuldades.
Pedro era como? Impetuoso. Né? Pedro era impetuoso. Pedro, né, falante, sempre de uma hora para outra, ele chegava e dizia assim, ó, tem que ser desse jeito. João e o irmão, João tinha o sobrenome de Boanerges, que é chamado Filhos do Trovão. Mas esses homens foram mudados. É importante dizer isso aqui para vocês. Quem está em Cristo é o quê? As coisas velhas se passaram. E eis que tudo. Então, não podemos de maneira nenhuma tirar essa visão de que Jesus, ele chama pessoas imperfeitas, mas não para continuar imperfeito, mas para serem o quê? Transformados. Você pode dizer no seu coração aí, se Jesus já transformou você? Pense aí um pouquinho. Os nossos conceitos, né? Às vezes tem conceitos errôneos. Está entendendo? E aí a gente vai perceber, olha, depois que eu me encontrei com Jesus, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Fazer igual a jovem que se converteu na nossa igreja. Ela disse, pastor, depois que eu me converti, eu agora percebo onde eu estava. Porque eu vivi uma vida longe de Jesus. Mas Deus abriu os meus olhos. E agora eu sei onde eu estou. Amém? É isso que a gente precisa entender. Vamos continuar. E Jesus os ensinou sobre o reino. Como eu falei para vocês, o discípulo, ele recebia ensinos, né? Então a gente precisa ser ensinado. Quantas pessoas aqui se converteram há mais de 5 anos? Tem alguém aqui que já se converteu há mais de 5 anos? O irmão? 5 anos, né? Os dois, pronto. Quantos se converteram menos de 4 anos? Pronto. 2 anos, menos de 2 anos. 1 ano. Tem gente aqui que se converteu tem pouco tempo. 1 ano. Pronto. Muito bem. Olha o que eu vou perguntar para vocês. Vocês que se converteram há mais de 5 anos, quando se converteram já sabia todas as coisas? Continuam aprendendo? Muito bem. E vocês que se converteram recentemente, já sabiam de muitas coisas? Ou já sabia de tudo? Estão aprendendo? Muito bem. Agora, qual o segredo maior? É só aprender ou colocar em prática? Além de aprender. Agora eu pergunto, é fácil colocar em prática? Ah, meu Deus. Tem dia que eu luto comigo mesmo. Viu? É que eu já tenho, como eu falei para vocês, bom tempo, né? Tem dia que eu luto contra mim mesmo. Então a gente precisa entender que nós precisamos ser ensinados todos os dias, né? Essa é a dinâmica do Evangelho. O Evangelho precisa todos os dias estar norteando a minha vida, dando norte, dando direção. Então eu preciso aprender todos os dias. E Jesus ensinou para eles sobre o reino. Toda hora eu toco no lugar errado. Muito bem. O desafio do discípulo, como nós já falamos aqui. Qual o desafio? Primeiro, fazer o quê, gente? Negar a si mesmo. Tem vontade que não dá, tem dia que não dá vontade de negar a si mesmo, né? Tem dia que dá, né? É ou não é verdade? Oh, meu Deus. Tem dia que dá vontade da gente fazer o que a gente quer fazer. Aqui está na cabeça, né?
Mas a gente reluta e diz assim, não. Porque se eu for por esse caminho aqui, vai ser um caminho sem volta, como diz o povo. A gente tem que todo dia negar a nós mesmos. Tomar a cruz. Né? A cruz aqui, como diz alguns aí, não é a sogra. A cruz, irmãos, é o compromisso de levar Jesus na sua vida, todos os dias. Está entendendo? E a cruz tem um grande significado para nós. A morte. Porque a gente tem que morrer todos os dias para nós mesmos. É ou não é verdade? E nascer para Deus. A gente tem que ir crucificar o nosso eu todo dia. Todo dia. É isso aí. E não é fácil. E seguir o caminho. Seguir o caminho. Não deixar de seguir o caminho. Como eu já falei aqui. Infelizmente, muitos vão se perder, mesmo sabendo qual é o caminho. Né? Por teimosia. Por rebeldia. E ontem aconteceu uma coisa interessante comigo. Não, ontem não. Sábado. Eu fui convidado para ir no aniversário de uma criança daqui da igreja, de um rapaz daqui da igreja, de um casal. E aí, eu e minha esposa saímos de casa e eu perguntei uma dica de onde era o local, né? Porque além de eu botar no Google Maps, né? Google Maps, alguma coisa assim. Aí, eu gosto sempre de perguntar assim, me dá uma dica aí mais ou menos, né? Porque eu conheço um pouquinho de Feira de Santana, nasci aqui, eu tenho pelo menos ideia. Aí alguém me deu uma dica. Aí eu disse, então aqui fica mais fácil. Aí disse, olha, é um condomínio, mas fica perto da TEL. Sabe onde é? Depois da TEL. Vocês conhecem a TEL ali no Marajó? Né? Isso, indo para a Vila Olímpia. Eu digo, então tá bom. Aí, mas eu botei lá o nome do condomínio e tal. Só que, né, o aplicativo mandava eu ir para o outro lado. Eu moro no Papagaio. E ele mandou eu ir lá pela Cidade Nova, pela rodovia, né? Para ir, né? Para lá, para o local. Mas eu digo, mas se é para a TEL, é para cá. E aí eu fui, descendo aqui, a Maria Quitéria, e aí o aplicativo dizendo que era para eu voltar, e eu dizendo, não volto. Quem está errado é você. E fui. Aí eu achei estranho. Minha esposa, olha, a mulher sempre gosta de dar uma dica, né? A mulher copiloto, e aí, dando a dica. Aí, João, tu acha que tá certo? Eu digo, eu tô. Se me der a dica aqui, eu digo. Aí quando eu cheguei lá perto da TEL, meu filho liga para mim, estava lá no aniversário. Pai, o senhor está onde? Eu disse, eu estou aqui, depois da TEL. Ô, pai, o senhor está todo errado. Eu disse, mas rapaz, eu recebi essa dica aqui. Ele disse, olha, pode voltar. Né? Aí eu tive que voltar. Ir pelo Sobradinho. E lá, olha, eu estava lá, teve uma volta, eu gastei o dobro da gasolina para chegar lá no local. Era lá nas Tulipas. Meu Deus do céu, eu estava do lado de cá. Não pode atravessar. Isso, meu Deus. Só Jesus na causa. E quem disse que era até o aniversariante? Não. Hein? Você conseguia ir antes, porque você não consegue mais atravessar. Não pode atravessar. Não foi outra pessoa que me disse. Pois é, mas aí, meu irmão, já foi, né? Estava me direcionando. Eu desviei o caminho do caminho. Eu ia me perder. Aliás, me perdi. Eu me perdi por teimosia, por desobediência. Diga, meu querido. A lista, boa pergunta.
Eu estou precisando de você, Agnes. Deixa eu ver se está por aqui, viu? Aí o que acontece? Isso reflete muitas vezes, Agnes, isso reflete muitas vezes a teimosia de muitas pessoas, é ou não é verdade? Isso aí reflete a teimosia de muitas pessoas, muitas vezes está sabendo qual é o caminho. Qual o caminho? E aí, muitas vezes, por causa da nossa desobediência, a gente se perde. Aí minha esposa dava risada, porque lá no aplicativo dizia assim, você está indo para Fortaleza. Pega lá uma folha de ofício para o pessoal assinar. Está indo para Fortaleza. Ela se acabava de rir, a gente vai parar em Fortaleza. Mas, aqui a gente vai estar indo para o sul, né? Para o sul. Enfim, o que eu quero falar com isso? É que muitas vezes tem gente que conhece qual é o caminho. Jesus diz, eu sou o quê? A verdade e ninguém, senão, e tem gente que quer ir por outro caminho. E vai se perder, infelizmente. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu adiantar aqui. O nosso estilo de vida. Como eu disse nesse instante, o nosso estilo de vida reflete o Deus que nós servimos. Sim ou não? Vocês concordam? Nosso estilo de vida, a forma como nos comportamos diante das pessoas, como nós nos comportamos no nosso dia a dia com aqueles que estão à nossa volta, as nossas decisões, os nossos conceitos, os conceitos que nós defendemos, isso reflete o Deus que nós servimos. Ou a gente está alinhado com os princípios de Deus, ou a gente está alinhado com os princípios do mundo. É assim ou não é? Porque os princípios do mundo não tem nada a ver com Deus, filho. Entendeu? E está cada dia pior. Trouxe caneta? Hein? Vem aqui, bota ali na prancheta e pede pessoal. Então, e o nosso estilo de vida, a nossa ambição tem que ser essa aqui, ó. Ser igual a quem? Mas como é que a gente vai ser igual a Cristo? Quem é que pode me dar uma dica aí? Seguir os mandamentos. A gente pode ser igual a Jesus no estilo, nas características? Não. Eu lembro bem, quando eu falo de discipulado, eu gosto de citar isso aqui, eu não citei para vocês. Né? É interessante como as pessoas, principalmente os jovens, não estou falando também que as pessoas adultas não fazem isso, mas geralmente quando nós admiramos um ídolo, alguém assim tão importante, a gente quer imitá-lo em alguma coisa. É ou não é verdade? É interessante. Ou a gente defende o que ele defende. Aí foi feita uma enquete com alguns adolescentes e perguntaram para eles, dentro da igreja, viu? Perguntaram para eles, quem é a pessoa que você acha mais importante na sua vida? E alguns responderam, sabe quem? Alguns influenciadores. Né? Alguns, eu não vou nem citar o nome para não dar o crédito para eles, né? Mas uns camaradas que não ensinam nada, umas mulheres que não ensinam nada que preste, né? Porque a internet está cheia de gente assim, né? Ensinando um monte de besteira. Influenciador que não tem nem experiência para poder influenciar. Justamente. Não tem Experiência de alguma coisa. nada, né? Às vezes a pessoa fica dando dica de cabelo, de não sei o quê, o tempo todo se arrumando, não faz nada na vida. E aí alguns colocaram até o nome, fulano de tal. Eu digo, meu Deus do céu.
E algumas moças, algumas meninas, querem se vestir igual. Eu lembro bem que meu filho, quando o Neymar apareceu, né? Aí Neymar, novo, tal, jogava bola, meu filho também jogava bola e tal. Até hoje joga. Aí, resultado. Aí, de repente, ele tinha na faixa de uns 13 anos, mais ou menos. Aí ele foi cortar o cabelo dele. Aí, quando pensa que não chega lá em casa com o moicano. Aí eu olhei para aquilo ali, mas rapaz, aí alguém poderia dizer, mas o filho do pastor, né? Mas eu não fiz aquele alarde todo, eu digo, rapaz, mas tá bonito, o negócio assim. Aí a minha esposa também riu e tal, né? Mas ficou parecendo aquele galinho, né? Galinho de Campina. Aí depois ele vestia a roupa, ia jogar bola, depois no próximo corte ele já cortou normal. Que Neymar também já tinha cortado, né? Então assim, gostam de imitar, certo? Gostam de imitar. Pessoas que gostavam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquele Michael Jackson, que foi um grande artista. A gente não pode negar o talento dele, né? Não pode negar o talento dele. Quantos jovens e adolescentes foram influenciados para dançar igual a ele? É ou não é verdade? Para imitá-lo. Entendeu? Conheço pessoas que nos anos 80 começaram a se vestir igual a Raul Seixas. Entendeu? Por quê? Chamava atenção. Então, o estilo chamava atenção. Mas características físicas, isso não demonstra que nós somos iguais. O que demonstra é o nosso caráter. E é isso que eu quero trazer para vocês. Jesus vai trabalhar no nosso caráter. Nós devemos ser igual a Ele no caráter de santidade, de amor, né? De vida. É isso que eu e você precisamos. Então essas são características, ser igual a Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, abra aí por favor. Aliás, Filipenses capítulo 2. Olha as características que nós devemos ter aqui, ó. Filipenses 2. Filipenses 2. Acharam? Depois de Efésios. Versículo 5 em diante. Todos encontraram aí? Que haja em vós os mesmos, o quê? Tem aí o quê? Atitudes. Na minha Bíblia tem pensamentos. Alguém tem uma outra palavra aí? Versículo 5. Sentimento. Que houve também em Cristo Jesus, os nossos sentimentos. Deixa eu lhe ajudar aqui, por favor. Aí dá um pouquinho de trabalho, né, de achar. Aqui. Filipenses 2. Versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento, ou os mesmos pensamentos, que houve também em Cristo Jesus, né? Jesus começa trabalhando aonde? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Entendam isso aí, pensamentos. Ó, isso aqui. Isso aqui. Entendam isso aí, viu? Ele diz assim: o qual sendo em forma de Deus,
não considerou ser igual a Deus, mas antes, versículo 7, despojou-se de si mesmo, ou negou a si mesmo, tem aí? Esvaziou-se, né, de si mesmo. Então, esvaziar-se de si mesmo. E tomando a forma de quê, gente? De escravo, de servo. Jesus, ele desce da sua glória e se torna servo. Preste atenção, né? Ele se esvaziou. E tem muita gente hoje cheia de si mesmo, né? Não é verdade? Ao contrário de ser cheio de si mesmo, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Aí é fácil um negócio desse? Eu pergunto para vocês, é fácil? É desafiador, não é? Começa por aí, né? Depois eu vou fazer uma pergunta simples aqui para vocês aí, né? Ó, e torna-se servo. Você está aqui para servir, amém? Vou falar ainda mais sobre isso aí. Feito semelhante, e achando-se em seu aspecto exterior, como homem, humilhou-se. Outra atitude de discípulo, né? Que nós devemos imitar Jesus. Humildade, né? Mas está em evidência a pessoa ser orgulhosa. Não é verdade? Ser orgulhosa. E muitas vezes a pessoa, alguém diz assim, mas fulano é cheio de atitude. A pessoa é grossa, né? E cheia de marra, como diz os meninos. E a gente acha que isso é bom. Mas ela tem que ter atitude, tem que mostrar quem ela é, ou quem ele é. Não é assim. Ele diz, e humilhou-se a si mesmo, ao se fazer obediente. Outra palavra, ser o quê? Ser o quê? Obediente, né? Coisa maravilhosa, né? Ser obediente. É bom obedecer? É bom? É. Mas é fácil? Ah, gente. Até a morte. E morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. Eu não sei qual é a sua visão em relação a isso aqui. Qual é a sua visão em relação a isso? Né? Mas o crente, o cristão, melhor dizendo, ele tem que morrer todos os dias. Morrer para o mundo. Entenda aí, viu, gente? Morrer para o mundo. Morrer para as coisas que desagradam a Deus. Fulano, por que tu não faz isso mais? Isso não me causa mais prazer. Amém? Não me causa mais prazer. E olha o que diz ainda. Por isso Deus também o exaltou ao máximo e lhe outorgou um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O Senhor. Amém? Então, isso aqui eu quero trazer para vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês me dissessem o que é que vocês acreditam. Vocês acreditam que todos os homens, todas as mulheres, por melhor que elas sejam, elas precisam se converter? Precisa ou não? Mas se ele é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, não tem vício, e aí? Precisa ou não? Ai, Jesus. Quem acredita que precisa? Levanta a mão.
Pensei que vocês, né? Quem acredita que não precisa? Olha o que a Bíblia fala aqui. Que a pessoa precisa esvaziar-se de quê? Então, se a pessoa precisa esvaziar de si mesma, né? Todos precisam passar por esse processo. Todos, não importa, né, se ele nasceu numa religião. Pronto, eu vou para o nosso meio aqui. Filhos de crente precisam se converter? Salvação Individual. Né? Mesmo ele conhecendo toda essa palavra. Meus filhos, eles tiveram que passar pelo processo de conversão, de mudança. Nasceram num lar em que eles ouviram a palavra, mas eles precisaram se converter. Precisaram mudar. Precisaram fazer uma aliança com Jesus. Não adianta a pessoa, né, achar por si mesmo, mas eu não faço. Porque o pessoal diz, mas eu não mato. Não é assim? Muitos não querem ser crente. Não precisa ser crente, não. Eu não mato. Não é assim? Eu não roubo. Não faço mal a ninguém. Não é assim? Esse é o argumento, né? Não tenho vícios. E aí? Sou um bom pai? Sou um bom filho? Um bom esposo? Ele não precisa. Mas ele precisa nascer de novo, nascer em Cristo, nascer. Não adianta. Né? O processo de mudança. Nós precisamos ser igual a Cristo. Nós precisamos ser luz para o mundo. Eu e você, nós temos que ser luz. Jesus diz, vós sois o sal da terra e o quê? E a luz do mundo. Nós temos que ser referência. Né? E uma das características do sal é que ele, né, conserva os alimentos. Não é verdade? A conservação de alimentos. A conservação, né, daquilo que é verdadeiro. Manter o sabor dos alimentos. O sal, ele se destaca entre todos os alimentos que é colocado para temperar uma comida. É ou não é verdade? Muitas vezes você experimenta uma comida, você não pergunta, mas tem cebola? Todo mundo pergunta o quê? Qual a diferença? Está sem sal. Não é isso? E se tiver muito sal, a gente diz o quê? Está salgado. Você não diz assim, aqui está cheio de corante. Dificilmente você vai dizer isso. Não é assim? Qual outro tempero que tem? Qual outro tempero que tem? Como é? Pimenta do reino. Muitas vezes você nem percebe, você não está tão ligado a isso. Mas se não tiver sal, ou tiver sal demais, você... Né? Então a gente precisa ser sal. Referência. Né? A gente precisa ser luz. A luz orienta. Sim ou não? A luz orienta. A luz salva vidas. Você sabia disso? Salva ou não? A história dos faróis no mar. Aqueles faróis que tem. É para quê? Para orientar, não é isso? Para que a pessoa, os navios não cheguem perto das pedras. Não é verdade? Porque se chegar ali, né, pode ter um acidente. Então a gente sabe que salva vidas. A luz também atrai. Você percebe isso quando você acende uma luz, alguns insetos vão até a luz. Então nós precisamos ser luz, iluminar esse mundo, mostrar esse mundo a verdade. A luz também, ela esclarece a verdade. Então nós precisamos entender que nós somos luz. E fazer a diferença nesse mundo. Você faz a diferença não fazendo o que o mundo faz, mas sendo diferente. Está entendendo? Estamos chegando ao final.
Palavras importantes para quem é discípulo. Primeiro o quê? Renúncia, né? Obediência. Depois o quê? Amor, né? E depois serviço. Vamos agora para a questão do serviço. Você foi chamado para servir, tá certo? Você foi chamado para estar no reino, servindo. Nós temos aqui na nossa igreja vários ministérios. Acho que são 13 ministérios que a igreja tem. Não sei qual é o seu dom. O pastor Samuel já está falando sobre dons, né? Mas você está aqui, né, para servir. E existem vários ministérios que vão encaixar, que o seu dom vai se encaixar com esse ministério. Tem gente que gosta de trabalhar com criança. Tem o Ministério Kids, né? Tem gente que gosta de trabalhar com pessoas idosas. Esse é o mais difícil, né? Interessante, que é um ministério que são poucas pessoas que se habilitam para fazer isso. Trabalhar com pessoas idosas, né? Na orientação de pessoas idosas. Nós temos aqui o Ministério Diamante, que trabalha com pessoas idosas. Tem gente que gosta de trabalhar com jovens, com a juventude. Então você é chamado para isso. Tem gente que gosta de trabalhar com casais, com família. Então você tem a oportunidade. Tem gente que gosta de trabalhar com os adolescentes. Com adolescente. Olha a habilidade. Trabalhar com adolescente. É um desafio. Eu quero ser intercessor. Quero, né, trabalhar na área de intercessor. Tem. Na área de libertação. Tem. E tantos outros ministérios que nós temos aqui. Nós temos uma ONG. Não sei se alguém já falou aqui para vocês, ou vocês sabem. Nós temos uma ONG que serve à comunidade. Lá nós temos atendimento com advogado, psicólogo, né, pedagogo, né? E aí nós precisamos de pessoas para ajudar a comunidade. Então, nós temos vários ministérios aqui. Então, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele se dispõe a trabalhar, né, com pessoas. Por isso que é importante amar pessoas. Está entendendo? Amar vidas. Nós temos o Ministério Integrar, que trabalha com vidas. Os outros ministérios também trabalham. Mas precisa amar vidas. Nós temos o Ministério de Missões, que eu vou falar agora um pouco sobre isso. Nós temos o Ministério de Missões, que, né, sai pregando o Evangelho aqui nas cidades vizinhas. Nós precisamos de pessoas dispostas a isso. Tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Se batizar. Aí se batiza e aí tem o período de adaptação, né, de ensino, de orientação para você fazer parte desses ministérios. E tem o Ministério de Comunicação, do pessoal que fica ali na mídia, né? Tirando foto e tal. Então nós temos vários ministérios. Agora nós vamos falar sobre isso aqui. A responsabilidade do discípulo. A grande comissão. Está aí em Mateus 28, versículo 18 a 20. Né? Está ali escrito. Vamos ler? Mateus 28, 18. O que é que diz? Vamos lá. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder aonde? No céu. Portanto, ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em quê? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Amém. Né? Então, a grande comissão, Jesus nos chama, irmãos, para, né, ganhar outros discípulos, fazer outros discípulos, né? Evangelizar. Você é um instrumento de Deus na sua casa, você é um instrumento de Deus no seu bairro, no seu condomínio, você é um instrumento de Deus. Estão entendendo aí? Para pregar para aqueles que estão necessitando. Você é um instrumento de Deus onde você estiver. Quem sabe até ser chamado para outras nações, quem sabe, para pregar o Evangelho em outras nações. Renunciar tudo para pregar o Evangelho em outras nações. Então, quando eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu tive que renunciar 9 anos de banco, né? O meu sonho de ser bancário, que era o meu sonho de adolescente, deixei. Deus me chamou para outra coisa, para cuidar de vidas. Então Deus tem chamado para mim e para você. Quem sabe, e nós temos aqui um trabalho chamado de células. Alguém aqui faz parte de alguma célula? Muito bem. Qual é a célula tua? Quem é o líder? Fagner. Fagner? Sei quem é. Não? Célula Sião. Sião de? Gabriel. Mais alguém? Sim? Sebastião. A irmã? De Daniel, né? Então, nós temos as células, onde se reúnem nos lares. Sobre as águas, né? Isso. Então, nós temos essa dinâmica de fazer discípulos nas células. E você pode ser chamado. Quem não está em célula ainda, né? Se habilite a fazer parte de uma célula. É muito bom, é muito edificante. Então, a proposta de Jesus, para finalizar, é essa. Que eu e você preguemos a palavra para ganhar outros para o reino de Deus. Amém? Essa é a proposta, é a grande comissão, né? Nós precisamos viver isso aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, né? E que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Não apenas, irmão, ouvindo a palavra, mas crendo na palavra e permanecendo aonde? Esse é o segredo. É ouvir, crer e... Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradeço a vocês, né, pela paciência, né? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós a cada dia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Muito obrigado mais uma vez por esta noite, pela vida dos teus filhos. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Eu peço nesta hora, Pai, a tua direção, abençoa cada um dos teus filhos, que os Senhor os levem debaixo do teu cuidado para suas casas, protegendo de todo o mal. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.